Bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero agradecer a presença de todos, informá-los de que a audiência será integralmente gravada a partir deste momento e perguntar às partes se há alguma possibilidade de acordo. Não, Excelência, não tem possibilidade de acordo. Perfeito. Então, nesse passo, nós vamos iniciar a audiência e eu vou iniciar a audiência com o depoimento da autora, que eu vou pedir à advogada da autora que troque de lugar com ela, por gentileza, para que ela fique mais próximo da câmera. E vou pedir, por outro lado, que a representante da requerida, que ela se ausente da sala, e assim que nós terminarmos o depoimento, ela será chamada. Eu vou pedir que o advogado da requerida apenas mostre. Doutor Alan, agradeço a sua colaboração, né? Agradeço a sua colaboração, era exatamente isso que nós gostaríamos, né, de ter. Ok, Excelência. Muito obrigado. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora me ouve bem? Estou. Ótimo. Então, eu vou colher o seu depoimento, vou fazer algumas perguntas, e eu gostaria que a senhora fosse objetiva nas respostas, na medida do possível, naturalmente, claro. O seu nome completo, por favor. Ellen Rose Silva Pereira. Ellen, mais devagar. Ellen Rose Silva Pereira. A senhora é brasileira, seu estado civil, senhora Ellen? Maranhão, São Luís, Maranhão. Tá, perfeito. A senhora é solteira, casada, viúva? Solteira. Solteira. A sua profissão? Tecnóloga em radiologia. Perfeito. O seu endereço completo, por gentileza. Rua Augusto de Lima, número 42A, Liberdade. São Luís, Maranhão. Pois bem, vamos começar. A senhora fez a opção pela Clínica Ré, que, se eu não estou enganado, funciona no Coatrac, por quê? Eu estava sentindo uns problemas mandibular, né? Sim. E aí eu estava comecei a procurar investigar o que eu estava sentindo. Sim, senhora. Eu tinha um plano de saúde ortodôntico, que era vinculado ao plano de saúde, e aí eu procurei pesquisar para saber o que era. Aí o médico falou que eu teria que procurar um ortodontista, porque essa parte da minha mandíbula estava vindo um pouco para frente e resolveria a oclusão, né? Que estava assim, a oclusão, então essa parte aqui vinha para trás. Sim, senhora. Aí foi que eu procurei a clínica odonto do Catrac, a Odontoprimos. Mas por quê? Porque lá no Coatrac, se a senhora mora na Liberdade, era porque essa clínica era vinculada ao seu plano de saúde? Seria por isso? Não, a Odontoprimos não é vinculada, é particular. Sim. No caso do meu plano de saúde, não tinha essa parte ortodôntica, era só a parte básica. Uhum. Como E eu trabalho... a sua opção lá pelo Coatrac, tem uma razão específica? Eu trabalhava, ficava mais próximo. Ah, entendi. Ficava mais próximo de fazer o tratamento. Perfeito. E a senhora, se eu não estou enganado, a senhora começou o seu tratamento com a senhora Daniele, não é isso? Isso. A doutora Daniele. Pois bem. E o tratamento a senhora começou e foi informado para a senhora um prazo final do tratamento, quanto tempo levaria, ou coisa que o valha? A doutora Daniele conversou comigo e me explicou que no prazo mais ou menos de 1 ano resolveria, porque como eu não tinha problema com o alinhamento dos dentes, era só por conta da mandíbula, ela falou que mais ou menos 1 ano resolveria, que ia fazer a oclusão, né? O superior ia supor o de baixo, essa oclusão aí resolveria. No Sim. caso, na pelo parte ortodôntica. Tá. E pelo que eu vi, a senhora passou
a ter uma frequência, uma média de uma vez por mês na clínica. Isso. E isso demorou em torno ali de 8 meses, no primeiro momento, né? A senhora sendo atendida por essa odontóloga, por essa dentista. E, nesse período que a senhora foi atendida por ela, a senhora não tem reclamação alguma, né? Com a doutora Daniele? Uhum. Não. Ela tinha iniciado... Ela tinha iniciado meu tratamento, né? E durante 8 meses. Aí foi quando ela saiu, não sei por o motivo que ela saiu, se desligou da clínica, e aí substituiu o Roberto, só tinha esse, ortodôntico. Então eu tive que permanecer com ele, no caso. Tá. Mas nesse caso específico, a senhora estava produzindo resultados, a senhora sentiu alguma diferença? Com a doutora Daniele? Sim, eu estava. Estava surgindo efeito com a doutora Daniele. Tá. Quando a senhora chegou para a clínica e não houve a informação de que essa dentista, a doutora Daniele, não mais atendia ali, a senhora acabou de informar que foi então recomendado o doutor Roberto, uma vez que era o único ortodontista da clínica, né? E a senhora então iniciou o tratamento com o doutor Roberto. E teve diferença essencial entre o tratamento de um e de outro? Com o doutor Roberto, quando eu iniciei, porque assim, eu não saí da clínica, eu permaneci. Só teve a troca de médico. Mas ali de início ele não me pediu nenhuma documentação ou alguns exames novos, né? Porque quando muda de médico, eu acho que ele deveria ter feito a avaliação dele. A senhora acha? É uma impressão pessoal da senhora. Isso, só que eu não me preocupei no momento, porque eu continuei na clínica, eu não saí, né? Aí eu não me preocupei. Pergunta, é uma impressão pessoal da senhora. Que ele deveria ter feito? Sim. Tá mas bom. na época eu não me preocupei. Tá, mas era a mesma clínica, correto? Apenas o profissional que mudou. Pode continuar, senhora, por gentileza. E aí eu comecei a sentir incômodos, né? Continuei a sentir incômodos na mandíbula. A senhora, nos 8 meses anteriores, não sentia esse incômodo? Ou permaneceu incômodo? Eu tinha, mas eu, conversando com a doutora Daniele, ela fazia os procedimentos que achava que era correto nessa parte da ortodontia. Sim. Estava fazendo o procedimento, né? Certo. Prossiga, por favor. Tá. E aí, então, a senhora do doutor Roberto, o que mudou em relação ao período? Doutora, eu vou pedir à senhora, doutora Raíza, por favor, o depoimento é pessoal. Se a senhora eventualmente continuar a fazer algum tipo de orientação, eu vou ser obrigado a invalidar o depoimento. Por gentileza, doutora. Obrigada. Precisamos ter boa fé. Por favor, prossiga. Quando eu iniciei o procedimento com o doutor Roberto, eu comecei a ainda relatar para ele que eu estava sentindo dores, né, na mandíbula, principalmente quando eu estava em repouso. Ia dormir, eu sentia muitas dores, né? Relatava para ele tudo que eu estava sentindo. Aí, inclusive, o meu dente inferior, bem na frente, começou a ter uma abertura. Visivelmente, eu não tinha nenhum problema com dente torto ou coisa parecida. Aí começou a abrir o dente e o mais próximo dele começou a entortar. Certo. Aí eu conversei com ele, né? Uhum. Aí foi quando a gente começou a trabalhar nesse dente. Ficamos 1 ano trabalhando somente nesse dente, que entortava e desentortava. Sim. E ele relatava que era normal, né? Porque estava movendo os dentes, tudo, fazia alguns procedimentos, tirava acho que Só para entender, a senhora ficou, então, passou mais 1 ano com o doutor Roberto, depois daqueles 8 meses iniciais com a doutora Daniele, correto? Doutora Daniele, isso. Certo. Por favor, aí continue. Sim. E eu relatava para ele que eu ainda estava sentindo dores, estava sentindo sensibilidade no dente, estava
tomava água gelada, estava doendo todos os meus dentes. Como eu tinha esse problema de apertamento, meus dentes estavam desgastando. Certo. De início, o médico tinha falado que eu tinha que usar uma placa para, quando eu fosse dormir, né, não tivesse esse desgaste, porque eu cheguei a fazer exame de bruxismo, que é o ranger dos dentes, né? E eu não tinha esse problema de bruxismo, só o apertamento. Aí a senhora permaneceu mais um ano com ele, e qual foi o momento que a senhora disse que resolveu mudar ou atribuiu a ele algum tipo de falha? Como foi que a senhora chegou? A senhora entendeu a pergunta? Entendi. Ele falou para mim que a gente ia fazer assim, quando eu fosse fazer manutenção, que ele fizesse, desentortasse, por 15 dias, eu ia colocar uma contenção. Aí ele falou que ia resolver, que a contenção não ia mais ter esse problema de ficar torto o dente. Aí eu, tudo bem. Cheguei a fazer o molde da contenção, paguei, né, na faixa mais ou menos de R$200, se eu não me engano. E como eu não sabia o que era a contenção, eu conversando com meus amigos depois, que já teve, né, aparelho, aí falou assim, mas a contenção já é para colocar depois que retira o aparelho, que é o processo final. Aí eu falei assim, não, mas como assim? Aí foi que eu fui questionar ele, né? Aí eu falei assim, doutor, a contenção que a gente vai colocar, eu vou ter que retirar. Eu pensava que era continuidade, mas eu tenho que retirar o aparelho e aí coloca a contenção, não vou mais usar, vai finalizar? Ele disse sim. Aí eu falei assim, não, doutor, mas eu ainda não estou satisfeita, porque o meu problema seria a mandíbula que daqui de baixo tá vindo para frente, né? Então, não teve essa sobreposição, a oclusão que o ortodontista sempre faz quando coloca o aparelho. E o dente superior sobrepõe o de baixo. E, aparentemente, eu não vi que o meu dente, a mandíbula veio para frente, né, no caso. Aí, ele não estava satisfeita, né? Aí ele disse, não, mas tinha que ser assim, e tinha que colocar a contenção. Aí eu fui na parte administrativa conversar, para tentar ver o que estava, como é que poderia proceder. Aí foi que pegaram meus documentos, e ao pegar os documentos, ele alegou que a doutora Daniele não tinha prescrito, eu esqueci como é que é o nome que fala, tipo, o laudo do que vinha ocorrendo quando ela iniciou, né? Uhum. Aí eu disse assim, mas como assim? Aí me orientaram que eu teria que tirar o aparelho e iniciar tudo novamente. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Esses seus amigos que falaram da contenção, algum deles era dentista? Como? Esses seus amigos que falaram, que alertaram a senhora a respeito da contenção, algum deles era dentista? Não, não. Uhum. Tá, aí quando a senhora conversou na parte administrativa da clínica e disse que não estava satisfeita, qual foi a providência que a senhora tomou? Eu procurei entender o que tinha acontecido, né? Uhum. Aí ele pegou a ficha e falou que a doutora anterior, que era a Daniele, não tinha prescrito, não sei, não lembro como é o nome que fala, tipo um laudo, relatório, né? Do que ela tinha feito quando eu estava sendo atendida com ela. Sim. Então, eles me orientaram que eu teria que tirar o aparelho, remover e fazer E eles tudo de novo. quem orientou isso para a senhora? A própria clínica. O médico, o médico, o doutor Roberto, junto com a parte administrativa A própria da clínica clínica. orientou a senhora a retirar o aparelho e fazer tudo de novo. Isso. Iniciar tudo de novo. Uhum. Aí eu fiquei tipo assim, não, mas como assim? Quer dizer que eu fiquei durante 2 anos tendo esse desgaste de ter vindo aqui, colocado o aparelho, e na hora o procedimento ser errado. Aí eu falei assim, não é dessa forma não, porque eu não estou colocando um aparelho por conta de moda, né?
de modinha para ficar com um sorriso metálico. Isso aqui é desgaste, incomoda, dói. A gente não consegue dormir, tem posição que não consegue dormir, que machuca. Sem contar que a gente não consegue se alimentar direito, e a boca fica ferida. Tem esses cuidados todos. Aí, para mim saber que eu usei o aparelho durante 2 anos e não estava sendo de forma errada. Quando foi isso, mais ou menos, que eles disseram isso, que estava durante 2 anos de forma errada? Não entendi. Eu quero saber o seguinte, quando foi mais ou menos o mês e o ano que informaram para a senhora? Assim, olha, está errado. E a senhora ficou assim, olha, poxa, eu passei 2 anos usando esse aparelho, sem ferindo a boca, isso, aquilo. Quando foi isso? A data? Sim, o período, não precisa ser o dia, mas a senhora se recorda o ano, o mês? A data, assim, eu não me recordo. Eu já tenho um tempinho, eu não me recordo, assim, exatamente a data. Mas assim, o mês, a senhora se recorda? Não? O mês do ano, não? Não. Tá bom, tá certo. Mas eu tenho um acordo com eles, aí que eu não queria dar. Eu poderia fazer, né? Poderia tirar, porque não tinha muita opção, né? Só me deram a opção que eu não ia pagar a manutenção. Eu ia pagar a manutenção, mas se eu precisasse fazer, tipo, extração, limpeza, outras coisas, eu ia pagar. Entendi. Mas a manutenção, não. Então, eu ia cobrir esses anos que eu fiquei anterior. Certo. Aí eu falei assim, mas eu não queria que fizesse mais com esse médico, com o doutor Roberto. Porque se ele estava comigo durante esses 2 anos, esse período, né, que eu fiquei e não soube o que estava fazendo, então eu não ia confiar em ficar com ele novamente. Aí tinha uma outra unidade, que me deram a opção de uma outra unidade. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer, mas eu queria uma segurança, queria um contrato, que eles fizessem um contrato que me assegurasse que eu não ia pagar realmente. Eu não ia pagar essa parte da despesa da manutenção, porque poderia acontecer alguma coisa, não sei, sair, que nem teve a troca, né, do médico, e eu queria que eles me dessem a segurança, né, desse por escrito essa informação que prestaram para a senhora, certo? Aí eles disseram para mim que eram para me confiar, que não ia ter contrato, mas era para me confiar. Eu falei, não, eu não posso confiar. Se não for dessa forma, não tem como fazer. Né? E, na época, eu tinha pedido o meu ressarcimento de volta, né, da contenção. E a doutora, no caso, a dona, que é a Fernanda, a doutora Fernanda, ela estava viajando nesse período. E as pessoas que estavam na parte administrativa não sabiam como resolver. Só quando ela voltasse. Enquanto isso, o meu dente estava piorando mais. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Então, assim, eles fizeram a proposta para a senhora de refazer o tratamento e a senhora não pagaria a manutenção. Aí a senhora disse, tudo bem, aceito, mas eu quero por escrito. Não, por escrito não dou. Aí a senhora, como contraproposta, então, disse que queria o ressarcimento do valor que a senhora tinha pago pelo tratamento que a senhora tinha feito e que não havia dado correto, não havia dado certo. É isso mesmo, né? No caso, era somente da contenção, que eu tinha pago os R$200, que era a contenção. A senhora pediu só o ressarcimento da contenção em si. Eu tinha pago já recente. Entendi. Tá certo. Pode continuar, senhor. E aí, então, eu fiquei com o processo de mais dores, porque como eu não estava fazendo manutenção, o meu dente daqui da frente, aquele que estava com problema que estava abrindo e o outro entortando, estava me prejudicando muito. E eu depois eu descobri que um simples raio-x, ele estava fazendo cruzamento pela raiz, estava cruzando, estava fazendo cruzamento. E ele estava vindo assim, mais para frente, estava saindo a raiz, né? Estava saindo aqui. Quando eu encostava o dedo, estava aparecendo assim um pouco, né? Eu estava tendo risco até de perder esses 2 dentes aqui. E eu tentei várias vezes ligar na parte administrativa para a gente ver o que poderia fazer, se tinha que tirar, né? Porque eu estava me prejudicando. Ou o que a gente tinha que fazer, porque eu estava sentindo muita dor, estava sentindo muita sensibilidade.
eu fiquei parada, né, depois desse episódio, e eu não estava conseguindo ter solução com a empresa, a Odonto Primos. Aí foi que eu procurei a advogada Raíza. Perfeito. Para orientar como é que eu deveria fazer. Entendi, perfeito. A história toda é essa, eu já entendi, agradeço. Deixa eu fazer umas perguntas para a senhora. Atualmente, como é que está a situação? A senhora está em tratamento com outra clínica? Sim, atualmente eu estou em tratamento com outra clínica. Qual a clínica? Coifodonto. Como? Coifodonto. Coifodonto. E a senhora está refazendo todo o procedimento? Isso. Todo o procedimento de realinhamento dos dentes, é isso? Isso, da parte ortodôntica, isso. A senhora está fazendo todo, está refazendo o procedimento da parte ortodôntica, né? Coifoclínica, né? Coifodonto. Coifodonto, ok. E esse tratamento tem previsão de terminar, não? Não, ainda não. Ainda não. Não sei, ela não disse ainda exato. E faz quanto tempo que a senhora está nesse tratamento lá na Coifodonto? Eu acho que mais ou menos, não sei se é 8, eu não sei direito se é 8 meses ou mais um pouquinho. Não. Em torno de 8 meses, né? Ou mais um pouco. Tá certo. E quanto é que faz esse tratamento lá? Lá está 85. Por consulta? Hã? A manutenção. A manutenção. E o valor total até agora a senhora pagou quanto lá? A senhora não tem ideia? Não, eu não tenho ideia. Tá certo. E aí, por conta desse processo que eu tenho do apertamento, né, eu cheguei a perder um dente, tive esse apertamento e aí rachou meu dente. Tive uma perda de um dente. Que foi tirado? Quem tirou? Foi lá na Coifodonto? Foi na outra clínica. Mas na época, quando eu estava ainda na Odonto Primos, como não cheguei ao êxito, né, do que era para ser, o meu dente começaram a ter mais desgastes e eu perdi um dente. Um dente. Doutor Allen, eu vou pedir, quando o senhor fizer as perguntas, que o senhor tire a máscara, tá? Ok. Excelência, doutora, por gentileza, doutora, a palavra está com o advogado da parte requerida. Por gentileza, doutor. Pois não, doutor? Na inicial, consta que a autora, Sim. ela, no início do tratamento, ela ficou muito satisfeita com o atendimento do Dr. Roberto e, por isso, ela pediu... A pergunta, por gentileza. Qual é a pergunta? É só para poder embasar. Eu preciso só que ela confirme se realmente, quando ela iniciou o tratamento com o Dr. Roberto, ela estava satisfeita com o atendimento, com o tratamento. A senhora entendeu a pergunta que o doutor fez? Ela quer saber o seguinte: se no começo, quando a senhora saiu de uma dentista e passou a ser atendida pelo doutor Roberto, se a senhora estava satisfeita com esse tratamento? No caso, que nem eu falei inicial, né? Eu não tive muita opção porque a doutora Daniele saiu. Aí ficou o doutor Roberto. Sim, mas a pergunta é: a senhora ficou satisfeita no começo com ele? Ele estava fazendo o procedimento, sim, ele estava fazendo o procedimento, só que depois eu vinha relatando para ele o que estava acontecendo. Sim, senhora. Doutor, por gentileza. As manutenções que eram tornado e não foi, por que não foi mais fazer as manutenções que eram justamente para que o tratamento desse continuidade? Ela já explicou, doutor. No depoimento dela, que está gravado, está explicado. Né? Tudo bem. Após ela ficar insatisfeita com a situação do atendimento,
ela fez algum laudo, algum exame que possa atestar essa situação de... Doutor, a pergunta é se ela fez algum exame. As conclusões são suas, doutor. Eu gostaria de pedir ao senhor que as conclusões guarde para as alegações finais. A senhora, depois do fato, ela esteve lá, ficou insatisfeita, procurou outra clínica, ela chegou a fazer algum laudo atestando alguma correção no procedimento? É isso que o doutor quer saber. É comigo? Vou repetir para a senhora. O que o doutor quer saber é o seguinte: depois que a senhora ficou insatisfeita com o tratamento, tudo aquilo que a senhora narrou para mim, não precisa repetir, né? Mas a senhora narrou, ficou insatisfeita, foi para a administração, propuseram isso, propuseram aquilo. A minha pergunta é: a senhora chegou a procurar um profissional e esse profissional fez algum laudo atestando a incorreção do procedimento até então feito? Sim. Sim, o quê? Eu procurei a clínica para fazer avaliação. Tá. E nessa avaliação foi indicado que havia alguma incorreção? É isso que o doutor quer saber. Sim, teve teste, sim, teve, no caso, esse cruzamento, né? Eu estava perdendo massa, acho que é massa óssea que fala, e estava tendo esse cruzamento. Através desses exames, ele estava sendo cruzado e a raiz. Isso já foi detectado na outra clínica? Não entendi, falei. Se isso foi detectado já na outra clínica? Isso. Sim, pela outra clínica. Tá certo. Doutor, por gentileza, siga. Se essa comprovação foi juntada aos autos. Doutor, isso não cabe a ela dizer, doutor. Tudo bem, tudo bem. As alegações que faz. Tá. Não é o leigo que vai dizer se foi ou não foi juntado o documento dos autos. Tudo bem, Sérgio, tudo bem. Vamos lá. Eu quero saber se ela... Só um instantinho. As partes testemunhas depõem sobre fatos. Por favor. Tudo bem. É básico. Por gentileza, doutor. O tratamento que ela foi realizar, ela sabe qual é o tratamento específico? E se na mudança que foi para o doutor Roberto, se houve uma possibilidade de fazer um outro tipo de tratamento, se ela sabe informar isso? A senhora entendeu, senhora? Sua pergunta? Mais ou menos. Então, responda, por gentileza. No caso, se eu saberia responder para o tratamento? Se houve alguma troca de tratamento, é isso que ele quer saber. Não. Inclusive, eu até questionei quando eu descobri que eles me falaram que era para me retirar e refazer o tratamento, né? Eu questionei, falei assim, doutor, eu também sou da área da saúde, né? E há um procedimento, quando vem um paciente de outra clínica, a gente, como profissional, cada um trabalha de forma diferente. Então, se eu pegar um paciente, eu vou, se vendo de outra clínica, eu vou refazer alguns procedimentos, alguns exames, porque é a minha forma de trabalhar. E eu até questionei por que ele não tinha feito isso. Eu confiei, né? Eu não saí da clínica, só mudou o médico. Então, há uma ética que, dentro da clínica, ele tem acesso aos meus documentos, tem acesso a tudo que eu estava fazendo. E, até então, ele, como profissional, ele juntando, né, da doutora Daniele com o dele, ele poderia ter pedido alguns outros exames ou outras orientações. Não sei como seria esse caso da parte ortodôntica, né? E ele não fez. Só foi para ocupar outra médica, que não tinha nenhum relato sobre o que ela estava fazendo quando tinha iniciado comigo, né? Comigo. Uhum. Pois não, doutor. O doutor Roberto informou para você de um problema mandibular que necessitava de um procedimento cirúrgico para você? Não me relatou sobre procedimento cirúrgico, não. Sem mais perguntas, excelência. Perfeito.
Muito obrigado, senhora. Tá? A senhora está dispensada. Eu vou pedir que a senhora ponha a sua máscara e troque, inclusive, o lugar com a senhora advogada, tá bom? Muito obrigado. Doutor, eu vou pedir então, que o senhor faça retornar para a sala a senhora Fernanda, e aí eu vou pedir que ela sente onde o senhor está sentado, tá? Para facilitar, tá? Tudo E aí, bem. pode pôr a máscara e pedir para ela tirar a máscara, tá bom? Tudo bem, só um minutinho. Doutora, se a senhora puder ficar onde a sua constituinte estava, porque fica melhor que dá para visualização da câmera. É possível? Ah, tá. Sim, eu vou ficar. Pode ser. Retirar as fotos. Bom dia, senhora Fernanda. Eu vou pedir à senhora que no decorrer do seu depoimento, apenas no decorrer do seu depoimento, a senhora retire a máscara, por gentileza, tá? Para facilitar a comunicação. Obrigado. Tá? Então, nós vamos começar, eu vou começar qualificando a senhora. O seu nome completo, por favor. Fernanda Elizabeth Dias Costa Garcia. A senhora é brasileira. O seu estado civil, por gentileza. Casada. A sua profissão. Eu sou farmacêutica. Farmacêutica. O seu endereço completo, por favor. É a Avenida Neiva Moreira, é número 300, Gran Parque Árvores. Edifício Jatobá, Torre 802. Apartamento 802, isso? Tá, perfeito. É o Luiz Maranhão. Ok. Ok, vamos lá. A senhora é uma das proprietárias da clínica odontológica. Na época em que a autora começou o tratamento, a dentista especializada em ortodontia era, se não estou enganado, era a doutora Daniele, correto? Exatamente, era a doutora Daniele. A clínica trabalhava apenas com um ortodontista ou possuía mais de um? Quando iniciou, sim, a gente foi ortodontista. Sim. Quando iniciou, isso. E posteriormente? Posteriormente, a gente, na verdade, a doutora Daniele fez uma cirurgia, né, bariátrica na época, e aí ela se ausentou durante um mês, acho, e aí depois ela retornou para a clínica. Uhum. Nesse um mês, aí a gente precisou colocar um outro orto, e ele ficou com a gente depois indo uma vez por semana. Como era o nome desse Doutor Roberto. Doutor Roberto. Isso. A senhora tem conhecimento dos fatos que envolveram a autora? A senhora pode relatar de uma forma resumida? Olha, na época, eu me recordo que foi em novembro, que foi bem na cirurgia mesmo da doutora, eu acho que ela fez o atendimento com o doutor Roberto, né? E depois, em dezembro, quando ela voltou, em dezembro, estavam os dois fazendo atendimento, ela chegou na minha gerente e chamou a gerente e pediu para que a gerente a colocasse como o doutor Roberto. E ela preferiu ele no atendimento. E aí ela passou aí como o doutor Roberto. Uhum. E aí ela deu sequência com o doutor Roberto. Quando foi janeiro do ano seguinte, no final de janeiro, daí a doutora Daniele se desligou da clínica, porque ela montou outra, né? E aí ela chamou alguns pacientes dela, que ela queria, mas daí ela acabou ficando com a gente. Uhum. Preferência para... Perfeito, isso eu entendi. Mas qual foi o problema que surgiu posteriormente? Porque surgiu um problema tanto que nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Sim. Doutora, eu sou muito sincera, eu não tenho relatos, assim, do que aconteceu de problemas. Eu sei que no meio do ano,
né, ela chegou novamente na gerente, falando que ela não estava satisfeita, né, com o tratamento dela, né, que não estava satisfeita e que ela não queria mais fazer o tratamento com o Dr. Roberto. Eu entrei nessa jogada sugerindo que, se ela quisesse fazer o tratamento com outro dentista de outra clínica nossa, né, do grupo, eu entraria em contato com ele, tudo, e com ela, e ela faria a transição. Né? Dar continuidade no tratamento dela da melhor forma possível. Sim. Mas o que aconteceu de problema, eu não sei. Tá certo. Mas a senhora sabe se foi proposto que fosse refeito o tratamento? Chegou a haver essa proposta de refazer o tratamento por outro profissional do grupo? Refazer, como não entendi a pergunta, desculpa. A pergunta é a seguinte: segundo foi relatado, de que teria havido um equívoco, ou seja, o tratamento que foi prosseguido teria que ter sido de uma outra forma e não da forma como foi realizado, porque não haviam anotações do dentista anterior. Não, isso eu não estou ciente. Não, isso eu não sei. Isso a senhora não sabe? Não, isso eu não sei. Tá, mas o fato é que foi oferecido... Eu entendi que a insatisfação dela, eu poderia sugerir um outro profissional que desse sequência, né, uma avaliada na situação dela, em que pé estava, para dar sequência no tratamento dela. Entendi. A minha Uma nova... Como houve essa proposta feita pela senhora para dar tratamento para um outro profissional? Houve, inclusive, uma proposta que ela não pagaria de isenção dos custos de manutenção do tratamento, não é os custos de outras atividades, mas de manutenção especificamente. Chegou a fazer essa proposta? Se ela fosse em outra unidade, a gente poderia conversar a respeito da questão da manutenção. A senhora chegou, então, a fazer essa proposta? Não de pagar o aparelho, não. A questão do custo do aparelho. Da manutenção, senhora? Não, do custo do aparelho, de colocar o aparelho ou retirar o aparelho. Essa transição. Isso foi feita a proposta, então, de isenção desse custo. É isso que eu quero saber? Sim. Uhum. Entendi. Dependendo do que o dentista falasse, né? Sim, claro. Então, mas por que a empresa fez essa proposta de isenção do custo? Porque ela estava insatisfeita com o que a gente tinha, né? Não sei, assim, ela não estava satisfeita. A senhora me perdoe, doutora Fernanda, a senhora me perdoe, mas eu não estou entendendo. Ou seja, quer dizer que qualquer cliente insatisfeito que chegue lá, a senhora propõe pagar numa outra empresa, numa outra clínica. Não é pagar. Tá? O custo? Não. Ela teria que fazer uma outra avaliação com outro dentista, certo? Dependendo do que o outro dentista avaliasse, se ela teria ou não que tirar o aparelho ou colocar o aparelho, a gente arcaria com essa transição, entendeu? Mas na outra não tem como pagar, o senhor concorda? Porque daí é outro dentista. Assim, não tenho que concordar nada, eu tenho que decidir no final. Sim. Tá bom, tá certo. Mas a senhora sabe dizer, então, se o tratamento não foi concluído, então? Eu, particularmente, não sei te dizer se foi concluído, doutor. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora, doutora Fernanda. A senhora não está entendendo. Talvez eu vou explicar, ficar muito claro para a senhora. A senhora aqui é o Odontoprime. O que a senhora... Se a senhora diz, eu faço uma pergunta, a senhora disse que não sabe, é a Odontoprime que não sabe. E a Odontoprime vai assumir as consequências da senhora não saber. Está claro isso? Né? Então, eu vou perguntar novamente para a senhora.
assim que funciona, infelizmente. Eu sei, é porque é uma questão do dentista, né? É uma questão mais técnica. Senhora, mas assim, eu quero saber o seguinte, o tratamento dela não chegou a ser concluído na clínica. Isso não chegou a acontecer. Na última vez que a gente conversou, né, que foi falado que era para ela tirar o aparelho, ele falou que poderia tirar o aparelho para ela, sem custo. Tá certo, tá entendido. Entendeu? A gente ia e ligou para ela para fazer essa retirada. Tá bom. Me diga uma coisa, a senhora tem noção de quanto foi que ela... A senhora tem noção de quanto tempo ela ficou em tratamento na Odontoprime? Usando o aparelho, quanto tempo ela ficou lá? Quanto tempo o tratamento? A senhora tem noção? Ela começou em março de 2017. 2018. Em 2019 ela já não estava querendo. No fim de 2018 ela já estava insatisfeita, né? Tá certo. Doutora Raíza, por gentileza, a senhora tem perguntas? Eu gostaria que as perguntas fossem diretas. Comentários para as alegações finais, por favor. Por gentileza, se a senhora pudesse tirar isso. Tá. Qual o procedimento da clínica quando muda de dentista? No caso dela, para o doutor Roberto, o especialista não pede nenhuma panorâmica, nenhuma tomografia, não pede nada, ele simplesmente assume sem saber qual é o problema. Ele solicitou a panorâmica e foi feita a panorâmica. As radiografias dela estavam todas na mão dela, né? Na mão dele. A radiografia juntada aconteceu em 2017. Vamos para a próxima pergunta. Quando ela se queixou de dor, falou que queria retirar o aparelho, porque houve a demora para a retirada do aparelho. Ela teve que procurar outra clínica para poder retirar, porque vocês estavam se negando. A gente nunca se negou em tirar o aparelho dela, foi o que eu falei. A gente queria tirar o aparelho dela, daí a gente falou que ia tirar e ela que não apareceu até nos agendamentos. A retirada, a oferta de retirada só se deu após vocês saberem da ação judicial, correto? A retirada do aparelho só se deu após vocês receberem a notificação na clínica que ela tinha entrado judicialmente. Sim, porque até o momento eu não estava sabendo que precisava retirar. Sem mais, excelência, só isso. Obrigado, doutora Raíssa. Senhora Fernanda, muito obrigado. Tá? A senhora pode pôr sua máscara, trocar de lugar com o seu advogado, por gentileza. A senhora me disse, então, que a testemunha não será ouvida. A senhora dispensa a testemunha, né? Perfeito. Já que houve, os termos do artigo 455, parágrafo 1º, eram um da parte apresentada. Doutor, a testemunha arrolada, ela está aqui, está aí, ela será apresentada diretamente na sala física. Onde é que está a testemunha? Não, ela está fora da sala, mas eu gostaria de fazer a dispensa também da testemunha, excelência. Perfeito. Perfeito. Ok. Então, o senhor dispensa também a testemunha. Ok. Doutora, existe mais algum outro elemento que os senhores queiram produzir de prova? Não, já foi juntado aqui, excelência, o que precisava. Eu tenho os elementos necessários para julgar, mas quero deixá-los à vontade. Eu estava sem aula, excelência. Assim, um pedido meu. Quando ela foi para a COIF, ela fez os exames que detectaram que houve uma perda de alguns, de um dente, o elemento 46, mais ou menos isso. Eles detectaram um erro. Porém, eles não querem apresentar
devido a ser uma extra profissional. Eu fui até a clínica, eles pediram. Seria interessante, de repente, eles apresentarem esse laudo, mostrando o que eles detectaram, ou uma perícia. Doutora, a perícia, nesse caso, doutora, nos termos do artigo 95, seria só a constituinte que teria que pagar, porque, nesse caso, eu suspenderia a assistência judiciária e ela pagaria. No âmbito do peritos, nós não temos um psicólogo para fazer a perícia. O que nós podemos fazer é o seguinte: a senhora apresenta as suas razões finais, o senhor apresenta as suas razões finais, e nas suas razões finais, a senhora pode pedir, né? A senhora me demonstrar que fez o pedido por escrito para a empresa e ela se recusou a fornecer, a senhora pode nos comunicar e eu faço a requisição judicial. A senhora entendeu? Mas eu tenho que comprovar que foi pedido para a empresa. Se não me comprovar isso, eu não tenho como requisitar judicialmente. Tá? Mas fica facultada essa possibilidade. É só requisitar. Se eventualmente eles pagarem, eu requisito judicialmente. Mas me prove de que ela não, de que não houve negativa, tá? Ou pelo silêncio, ou pela negativa. Sem problemas, excelente. Só entendeu, né? Provar isso é um requisito judicialmente. Senhores, então eu vou consignar aos senhores o prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais e eventuais juntadas de novos documentos. Se houver juntada de novos documentos, naturalmente eu vou consignar a cada uma vou consignar a parte ex-adversa a possibilidade de se manifestar sobre esses novos documentos. Ficou claro isso? Nenhum prejuízo à defesa, né, nenhum prejuízo ao contraditório. Eu vou pedir agora a atenção dos senhores e pedir ao Pitágoras que ative a sua câmera e desbloqueie, né, e compartilhe a ata. Elas terão que aumentar. Pitágoras, por favor, faça o teu ata, por gentileza. Bom dia, senhores. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia. A ata está compartilhada. Sim. A ata está compartilhada, Pitágoras. Estou aqui, inclusive, já expandir. Ok. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário assignados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio dos Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil, acompanhado dos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presentes na sala virtual as partes e seus respectivos advogados. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades dessa audiência, com as quais concordaram. Exaltadas as partes a que se conciliassem, foi informado de que não há acordo. Em seguida, para se recolher o depoimento da autora da proposta da regra. Ok, doutor? Ok. Pronto. Preservou-se a formalidade do ato. Vou puxar aqui. O link da audiência. O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube deste juízo, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Não havendo tais provas a produzir, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Ok, doutor Gervásio? Perfeito. Só com um acréscimo de que facultada para a juntada de novos documentos. Facultada. A juntada de novos documentos. Tanto uma parte quanto a outra, naturalmente. Juntada de novos documentos. Doutora Raíza, a senhora concorda com os termos da ata? Concordo. Doutor, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo. Assim, diante da manifestação de concordância dos senhores advogados com o teor da ata,
declaro encerrada a presente audiência de instrução e determino o encerramento da gravação. Obrigada, senhor. Obrigado, bom dia.